Audálio, que prazer ter você aqui de novo. Eu também. Você esteve aqui uns anos atrás lançando o Menino Lula. Né? 2010. 2010, legal. Isso. Depois desse teve mais um... Demorou para você me convidar outra vez, hein, cara? Que falha a minha. Depois desse teve mais um livro aí no meio. Tempo de Reportagem, é de 2012 também. 2012. E agora esse aqui, o mais recente. No final de 2012. Recentíssimo lançado, né? Final de 2012. Está na praça. Está na praça, nas boas casas do ramo. Né? Audálio, você nasceu em Tanque d'Arca. Tanque d'Arca. Uma metrópole da Alagoas. É uma cidade que tem apóstrofo no nome. Isso é muito importante. Muito raro. Pois é. Tanque d'Arca. Tanque da Arca. Né? Aí o apóstolo dá esse tom meio nobre, né, na coisa. Tanque d'Arca é uma cidade pequena, porém, Arapiraca, que é a maior cidade do interior do estado de Alagoas, fica na zona metropolitana de Tanque d'Arca. De Tanque d'Arca, na região metropolitana de Tanque d'Arca. Assim como Quebrangulo, que é a cidade natal do Graciliano Ramos. Fica a 30 e poucos quilômetros. Palmeira dos Índios. Mas você veio para São Paulo? Eu vim menino para cá, né? Eu sou um migrante precoce. Quer dizer, a sua opção pelo jornalismo, então, surgiu aqui. Claro. Era garoto ainda. Desde os 15, 16 anos, leitor do Graciliano Ramos, eu achava que eu tinha jeito para escrever e pensava ir para o jornalismo. E fui. E foi, né? Aliás, a gente tem umas fotos aí que eu queria colocar para você, que tem um pouco a ver com essa conversa que você está dizendo aí pra gente. Cadê as fotos, Lanlan, pra gente provocando o Audálio aqui? Tem uma foto aí que é muito representativa do teu começo de carreira. Guimarães Rosa. Que você publicou a entrevista que ele não deu. Isso. Como é que é essa história? Ele lançava o Grande Sertão Veredas, que é um monumento, né? Sem dúvida. E eu era foca ainda, né? Foca, quer dizer, aquele que está começando no jornalismo. E aí fui lá, meio trêmulo, entrevistar o Guimarães Rosa. Deus, coisa, Aí cheguei lá, pedi, ele estava lançando o livro numa livraria, acho que era a Livraria Teixeira, e eu disse, olha, eu queria uma entrevista com o senhor, né? Ele disse, olha, me desculpe, mas ele me olhou, acho que olhou para mim, vou arriscar o entrevista. Aí disse, olha, eu não vou poder, talvez outra hora e tal. Então, aí eu tive a ideia de ficar piruando lá a sessão de autógrafos e deu certo, sabe? Porque cada pessoa que chegava, ele era um diplomata, né? Ele tinha um papo, uma conversa. Eu fui catando essas conversas. E também ele se revelou em algum momento um galanteador, uma menina pequena, uma pequena bonita que chegava e tal. Ele fazia o elogio, escrevia o elogio. E assim fiz. Foi o primeiro prêmio jornalístico que eu ganhei. Você fez uma matéria a partir dessas frases esparsas dele que ele ia dizer para as pessoas. A revelia do autor. Muito bem. Outra foto. Cadê outra foto, Lanlan? Também representativa da tua carreira, Audálio. Carolina Maria de Jesus. De despejo. No livro Tempo de Reportagem, eu conto a história de como eu encontrei essa mulher. Eu digo sempre que essa foi a reportagem mais importante que eu fiz na minha vida, não pelo valor do texto, que o texto era dela. Eu fiz uma abertura e reproduzi trechos do diário que ela escrevia. A Carolina vivia numa favela, então, era moça. A minha proposta não era fazer a Carolina, era fazer uma reportagem sobre a favela. Contar o que era o dia a dia na favela. Aí quando ela me mostrou os cadernos, os diários, eu digo, pô, tá aqui, né? Tá pronto. Para que eu vou escrever? Ela já escreveu. E isso resultou o livro Quarto de Despejo, que foi um Despejo. Sucesso estrondoso, traduzido para um monte de internacional, teve 13, pelo menos enquanto eu acompanhei, teve mais, 13 traduções. Acho que foi a primeira vez que se deu voz à favela. Eu diria até foi a primeira, foi uma das primeiras. Que se deu voz a um marginalizado social, né? Você falou o sucesso internacional, só para você ter uma ideia, o prefácio da edição italiana foi escrito pelo Alberto Moravia, que era um intelectual naquele momento, um dos maiores. Mais celebrados. Mais celebrados. Legal. Carolina já morreu, né? Morreu. Né?
que mais? Tem mais uma foto aí? Tem mais duas. Ah, é a capa do É a quarto capa de da despejo. primeira edição. Essa, aliás, foi com essa capa que eu li esse livro. Essa capa é de autoria do Ciro Del Nero, Ciro Del Nero, que morreu recentemente. grande cenógrafo. Ele faz exatamente. Fantástico, grande figura. Mais uma. E aí o menino Lula, que a gente estava falando aqui, a história do pequeno retirante que chegou à presidência da República. É curioso esse livro porque a história do Lula, criança, é uma das histórias mais fantásticas que você possa imaginar. Não é pelo fato dele ser um menino pobre, mas é pelos incidentes, pelo desenvolver da vida dele. Era uma coisa fantástica. Mas eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Continuou nas boas casas do ramo, né? Olha, eu não sei, a Edioro, que é a editora, não cuidou bem disso, não. Ah, é? Não cuidou. Acho que misturou com a questão política e deixou para lá. Uma pena, legal. Mas vamos falar desse aqui então, As Duas Guerras do Vlado Herzog. As duas guerras, isso é muito interessante. As duas guerras. Quer dizer, da perseguição nazista da Europa à morte sob tortura no Brasil, né, que é o seu lançamento mais recente. Muita gente não sabe que o Vladimir Herzog não era brasileiro. Pouca gente sabe. E, aliás, este é o primeiro livro que trata, outros já foram escritos, que traz uma biografia mais demorada, digamos assim, do Vlado, principalmente o Vlado menino. Mas o Vlado aqui, muita gente acha que ele não era estrangeiro, porque ele efetivamente vestiu a camisa do brasileiro. Ele mesmo. se tornou um brasileiro exemplar aqui. Né? Ele era iugoslavo. Judeu e iugoslavo. Judeu e iugoslavo. Exato. E você diz, da perseguição nazista, quer dizer, foi naquele período em que... Antes, precisa explicar por que Vlado Herzog. Porque Vlado é o nome verdadeiro dele, o nome com o qual ele foi registrado na Iugoslávia. Aqui tratava-se o Vlado como se fosse um apelido. Pô, você pegou. É exatamente isso. Agora, por que Vladimir? Porque ele escolheu, ao se naturalizar brasileiro, ele escolheu Vladimir, que tinha coisa a ver, porque achava que Vladimir era o nome mais comum aqui, mais aceito. Exatamente. Mais aceito, até né? essa inteligência ele revelou. Então, ele era iugoslavo, quer dizer, ele sofria perseguição nazista lá, né? Eu costumo dizer que ele escapou dos nazistas na Europa e morreu na mão dos nazistas brasileiros. Foi isso, em síntese foi isso. Ele veio com a família para cá? A família dele era pequena, era o pai e a mãe. E a mãe só? Ele fugiu da cidade natal, Banja Luka, na Iugoslávia, para a Itália, onde, apesar de ainda não ter terminado, isso foi em 1941, ele tinha 4 anos, apesar da guerra ainda continuar, o Mussolini no poder, mas havia aquela coisa que é a tolerância... Uma tolerância maior, italiana, né? A mama italiana, aquela coisa toda. A gente tem uma foto aqui do Vlado, bem pequeno, né, bebê ainda, e aqui a família, né? Pai, mãe e ele no colo. Porque o resto da família, praticamente, os ancestrais do Vlado, ficou nos campos de concentração. Caramba, né? A maioria morreu. Que dramas, né? Que dramas que pela humanidade, né? Aqui uma foto também do Vlado com a mãe, a Zora, era o Zygmunt e a Zora. Zygmunt, o Giga e a Zora. Essa mulher foi uma heroína. Deixa eu ver, cara. Foi uma heroína. Ela, apesar da dor, do sofrimento... Essa aqui é uma loja? O que é isso? Isso é do avô materno. Do avô materno. Do Bonner. Isso era em outra cidade, não a de nascimento do Vlado. São fotos de acervo de família, né? Essa aqui. A maioria, né? Sim. Eu tenho uma coisa muito registrada, deixar registrado aqui, quando eles foram para a Itália, eles foram viver em Bari. Bari! Primeiro eles foram para o norte da Itália. Depois, quando os nazistas invadiram a Itália pelo norte, eles surgiram pelo sul, através da Bota, né? E foram ficar lá mais ou menos no meio da Bota, né? Bari costuma dizer que é o calcanhar da Bota. É o calcanhar. E aí, da Itália, então, que eles vêm para cá, para o Brasil? Aos 9 anos de idade, ele veio para o Brasil e
há um texto aí, porque a história da infância do Vlado é contada pelo pai e pela mãe, Tá. em cartas que escreveram ou numa entrevista dada pela Zora sobre essa passagem para... Puxa vida, esqueci o nome, uma pessoa importantíssima, uma judia brasileira que denunciava violências e tal. Mas eu vou me lembrar porque ela merece. E aí essa história é contada primeiro pelo pai, contando a fase da fuga na Europa. Tem momentos de alta dramaticidade. Por exemplo, nessa fuga eles ficavam em quartos alugados ou cedidos. E o pai proibiu o Vlado de falar alto, de brincar, de dizer coisas. E uma hora o Vlado soltou a voz e ele segurou o Vlado pelo pescoço. E o menino ficou muito assustado e houve uma violenta reação da Zora, que era a mãe, né? A mãe. Como é que você faz uma coisa dessa? Uma coisa dessa, né? Aqui tem uma foto muito bacana, muito legal, essa de baixo aqui, né? A Clarice. O Vlado com a Clarice Herzog, com quem ele veio se casar. Essa aqui é uma foto, aliás, do dia do casamento, né? Linda mulher, por sinal. Linda mulher, e a Zora. E a Zora, a mamãe, aqui atrás. A mamãe, ela era a mamãe, a mama coragem, a mamãe coragem. Exatamente. Bárbaro. A gente tem mais uma série de fotos aí, eu pedi para a Elaine colocar, botar aquelas fotos lá. São passagens agora do Vlado aqui no Brasil. Ele chegou no Brasil e foi trabalhar diretamente aonde? Bom, ele chegou, primeiro eles tiveram uma fase de adaptação, ele estudou em São Paulo, no Colégio Roosevelt. Depois ele foi para a Faculdade de Filosofia da USP e se tornou jornalista no começo dos 60 no estado de São Paulo. Viveu uns tempos em Londres, né, trabalhando na BBC. Em 1966, em função de perseguições e temor mesmo, então ele tentou primeiro o Chile, que era destino de muitos exilados brasileiros. Depois ele foi para a BBC, voltou. E aí é que ele foi para a TV Cultura? Aí em 1970 e pouco, no TV início Cultura, que ele era chefe do jornalismo, né? Não, mas isso já foi na segunda vez. No começo de 70. Depois ele voltou em 1975, em setembro, portanto um mês antes de ser assassinado. Mais fotos aí, mais algumas fotos. A gente estava falando do abrasileiramento do Vlado, né? Essa foto mostra bem isso, né? Era abraçado com violão. O cidadão brasileiro. O cidadão Vladimir brasileiro. Outra foto, Leonardo. Aí está ele com... Em Londres. Os dois filhos dele, o Ivo e o André, nasceram em Londres. Quando ele estava na BBC. São britânicos. Aqui o Ivo tinha uns 6, 7 meses. Poucos meses, né? Outra. Bom, aí a gente entra no caso. Essa aí é uma foto do Vadielu. Se você quiser comentar isso, comente. Se não quiser, não comenta. Claro. Houve um problema de denúncias, levantaram-se algumas questões a respeito da atuação dos jornalistas da TV Cultura, em especial do Vlado. É o seguinte, havia uma trama no porão da ditadura, daqui do Segundo Exército, segundo a qual a imprensa estava sendo infiltrada pelos comunistas. Estava sendo dominada pelos comunistas. Imagina você. E o Vlado seria um dos instrumentos como diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele assumiu no dia 3 de setembro de 1975. No mesmo dia já havia notícias de jornal, de coluna de jornal, dizendo que a cultura estava sendo tomada pelos comunistas, etc. Jacaré debaixo da cama. Exatamente. E essa campanha foi num crescendo, até que uns 10 dias antes do assassinato do Vlado, o Vadielu, então deputado estadual, fez um discurso deputado por várias gestões, violenta, reclamando que o governo precisava tomar providências, porque não noticiou as coisas boas e noticiou as coisas más, coisa desse tipo. E houve um famoso aparte, cujo aparte eu nem me dei o trabalho de colocar no livro. O discurso do Elu, sim.
o resumo, naturalmente. Sim, claro. Mas a parte do Zé Maria Marim. Que é a próxima foto nossa. Zé Maria Marim, que está aí. Né? Olha lá, de braços dados aí, ó, com o Paulo Maluf. Ele tinha sido vice-governador e ocupou o cargo quando o Maluf... Exatamente. E, então houve uma parte do Zé Maria Marim. Aliás, eu escrevi um artigo para o Estado de São Paulo, mês passado, nem me lembro quando é que saiu, em que eu dizia que ele era um servidor menor da ditadura. Por isso, não tinha tanta importância. Mas, no entanto, a parte dele era no mesmo sentido do discurso do Helu. Na mesma direção. Assim como também ele fez discursos rasgando elogios para o Sérgio Fleury, que era um assassino, né? Temos aí o Sérgio Fleury, a gente não pode deixar de registrar essas pessoas, essas personalidades da história do nosso país. É a nossa próxima foto, eu acho. Você preparou bem. O Fleury era um terror. Era um terror. Isso essa aí é uma foto do Doicode. Eram os fundos da delegacia da Rua Tutóia. Rua Tutóia, ao lado da igreja. O principal órgão de repressão política do Brasil, no caso, o Doicode aqui de São Paulo, ficava disfarçado no fundo de uma delegacia de polícia. Né? Quer dizer, de certa forma, eles sabiam o que estavam fazendo. Próxima foto, Lã. Eu, Fleury. O Fleury. Esse é uma figura... O Fleury tem uma história que eu conto aí no livro. Eu ia visitar presos políticos como presidente do Sindicato dos Jornalistas, porque esse livro, inclusive, coloca isso com o papel do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo na denúncia do assassinato. E presos que iam para o DOPS eu ia visitar sistematicamente. E uma vez o delegado Truman, você lembra do Truman? Quase que eu falei Truman. Truman Capote? Não, é o meu Truman. O meu Truman. Ele sempre dizia, você não quer conhecer o doutor Fleury? Eu digo, eu disfarçava. Não faço muita questão. Mas um dia, praticamente, ele me pegou pelo braço e levou lá na sala do doutor Fleury. Esse cidadão estava sentado numa mesa assim, contra uma janela, aquele prédio antigo do DOPS. E ao lado tinha um arquivo cinzento e uma metralhadora lá em cima. Legal. Ele levantou a vista para mim uma vez só, né? Como que diz, só para saber quem e não disse uma palavra. E eu fiquei feito um imbecil ali naquela brucutu, né? Era uma advertência, digamos. Né? Olha, eu sei quem é você. Tem um livro que eu não sei se você conhece, chama Pedro e os Lobos, que conta alguns episódios do Fleury que são coisa de filme de terror. Não conheço, mas vou ler esse livro. Lamentavelmente eu não lembro o nome do autor agora, mas eu vou te passar. Pedro e os Lobos. Mais uma foto, Lanã, vamos lá. Tá bom, tá gostoso esse negócio. Preparou um roteiro bom, hein, cara? Tá aí o Fleury, o Marim. O Marim. José Maria Marim. Não foi de propósito que a gente colocou um do lado do outro, né? Mas calhou. E aí a famosa foto do, entre aspas, suicídio do Herzog. Pois é. Uma coisa grotescamente montada. Essa foto me foi apresentada no dia do enterro do Vlado à noite. Quando eu fui convocado, eu e outros diretores do Sindicato dos Jornalistas, convocado ao 2º Exército, o general Ferreira Marques, que era o comandante da 2ª Região Militar, exibiu o documento que chama Levantamento do Corpo. E estava essa foto. Esta foto, apesar de que já eu tinha, por antecipação, não acreditava na versão do suicídio que tinha sido dada numa nota do 2º Exército na véspera. Mas aí essa foto acabou de me convencer, né? Porque, como se vê, o Vlado está de joelhos, enforcado de joelhos. Grotesco, né? Isso não quer dizer que não seja possível acontecer isso. Se o sujeito quer mesmo, ele pode fazer. Mas há um detalhe que não aparece aí, e no livro está contado, é que havia mais uma barra acima dessa que ele... Se ele quisesse, ele poderia ter usado a barra de cima. Claro. Né? É isso. Essa foto foi muito discutida. Essa foto faz parte do levantamento que você disse? Exatamente. Foi feita pelo Instituto de Criminalística. Próxima foto, Lanã.
Bom, aí o enterro do Vlado, o velório, Não, o velório do Vlado, no Dom hospital Paulo Evaristo Arnes, Albert Einstein. que teve um papel fundamental também, Sem muito dúvida. importante. Dom Paulo Porque foi um corajoso, né? Surgiu no dia seguinte, no mesmo dia do sepultamento, numa reunião do sindicato, a proposta de se fazer um ato religioso em homenagem ao Vlado. E aí se levantou que não podia ser uma missa católica, porque ele era judeu. Aí pedimos ao Dom Paulo que se ele podia, na mesma hora, e foi fundamental porque ele conseguiu a adesão do Rabino Sobel, que sofria uma campanha muito forte na cúpula da comunidade israelita para que não rezasse esse culto. Você vê que algumas pessoas tiveram ações muito lamentáveis, e outras tiveram ações grandiosas. O papel importante do Rabino Sobel foi ele foi para um encontro com o Dom Paulo com mais 4 rabinos. Que diziam não poder participar porque era um suicídio. Quer dizer, eles aceitaram a versão do suicídio. E o Rabino, em certo momento, depois de uma fala do Dom Paulo, deu um passo à frente e disse, eu vou. Contra a opinião geral. Contra a opinião geral. Isso. Legal. E essa tese do suicídio foi aceita durante um certo tempo, assim... Não, oficialmente... Né? Oficialmente. Porque houve um legista, o Harry Shibata, sim, que atestou lá, não, isso aí suicidou mesmo. Tal, sem ter visto o corpo. Sem ter visto o corpo, sem sequer ter visto isso o corpo. Até é comum acontecer, mas com tanta convicção, não. Não, e num caso tão importante, pois é, deixar de ver o corpo do cara... Mas recentemente, você vê, esse país nosso é uma contradição. Recentemente, para pesquisa para esse livro, eu fui ao Arquivo Nacional ver os documentos referentes ao Herzog e eles disseram que para isso eu teria que apresentar o atestado de óbito. Eu me recusei, eu achei ridículo, disse isso, que eu achava ridículo, porque eu teria que apresentar ao governo, o órgão do governo brasileiro, um atestado falso, um documento falso. E, recentemente, a Comissão da Verdade decidiu e encaminhou para a Justiça que manda que se retifique. Retifique o atestado de óbito. Isso. Mais uma foto, Lanã. O que mais que nós temos aí? Deve ter mais uma ou duas, eu acho. Vamos lá. Nós estamos falando do livro do Audálio Dantas, As Duas Guerras do Vlado Herzog. Bom, aí a cerimônia. Isso dentro da catedral. Dentro da catedral. Que não coube, cerca de 6 mil pessoas ficaram fora da catedral. Acho que a próxima foto, se não me engano, é disso, as pessoas fora da catedral. Porque não coube, evidentemente. Agora isso, exatamente. A catedral ali, porque essa foi a primeira manifestação. Grande manifestação. Depois do ato institucional. Desafio, né? Mesmo agora, independentemente do que essa cidade estava sitiada, não sei se vocês sabem disso, mas havia quase 400 barreiras policiais na cidade, nas grandes vias de acesso para impedir a chegada das pessoas. Mas 8 mil chegaram. Caramba! Muitos foram a pé. Tem mais fotos, Lanã? Aí é o Ivo. O Ivo segurando a certidão de óbito, certificado de óbito. Exato, é o filho. Refeito agora por ordem judicial. Recentemente, por decisão judicial. Isso foi de um mês atrás ou 2 meses atrás? Uns 2 meses. Por aí. Então, legal. Quer dizer, oficializando realmente que não foi um suicídio. Agora, é preciso que se relembre que em 1978, o juiz federal Márcio José de Moraes, um homem de extrema coragem, deu uma sentença em que condenou a União, era uma ação declaratória, pela prisão ilegal, tortura e morte do Vladimir Herzog. E mandava no final que o Estado providenciasse para que se esclarecesse as circunstâncias. Até hoje isso não foi feito. Não foi feito, né? Tem uma foto aqui muito curiosa, essa aqui de cima, né? O Vladimir Herzog aqui no estúdio da TV Cultura, junto com Jorge Andrade aqui no meio e você aqui no canto. Era um programa de televisão, né? Éramos ambos, o Jorge Andrade e eu, Jorge Andrade, grande dramaturgo paulista. Éramos repórteres da revista Realidade. Legal. Bom, o livro está recheado de fotos, tem muitas fotos aqui, coisas de família, coisas raríssimas. A edição foi muito bem cuidada. Matérias do jornal, Folha de São Paulo. Herzog Folha da Tarde. Folha da Tarde. Era do grupo Folha. Folha de São Paulo.
Herzog é sepultado e perícia confirma. Suicídio. Isso foi praticamente uma campanha do jornal. Uma campanha, né? Quer dizer, sempre batiam nessa tecla do suicídio. Muitas fotos. E aqui você tem, então, desde a infância dele... tem essa parte biográfica. E a parte que é a história do caso. E aí foram entrevistadas mais de 50 pessoas, entre as quais todos os jornalistas que estiveram presos naquele período antes do Vlado Herzog. E claro que você passa por outros episódios que estão ali naquele contexto também, que é o caso da morte do Manuel Fiel Filho. Isso está relatado, mas o centro do livro também é o momento de grande tensão e medo em que tudo isso aconteceu, que é um momento em que eu narro na primeira pessoa como presidente do Sindicato dos Jornalistas. Legal. Então é isso, as duas guerras do Vlado Herzog, da perseguição nazista, a morte sob tortura no Brasil. É bom frisar que é da editora Civilização Brasileira, que tem uma história muito importante no Brasil, como uma das editoras, inclusive na divulgação de livros que tratam de assuntos dessa natureza. Perfeito. A gente tem um e-mail aí, acho que de contato, comunicação@audaliodantas.com.br. As pessoas podem entrar em contato com você, trocar ideias. Vamos lá. Né? E no Facebook também, no Facebook também. Audálio, poxa, foi Obrigadão, hein, rapaz? Uma ótima conversa. Você fez um roteirão aí. Só tinha que fazer para receber você aqui? Poxa vida. Não, em um assunto desse? Caramba. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.